Estamos gravando hoje o nosso segundo episódio. Hoje vamos falar sobre tecnologia com o Vitor e com o André. Bom, a gente fala aqui, estamos diretamente da Offbox, gravando o MCM Cast e, como sempre, apresentando a empresa. A MCM é uma empresa de engenharia e soluções voltada para a parte industrial. Então a gente faz obras, a gente executa serviços de engenharia, montagem, indústria, fábricas por aí, país todo, nacional. E agora o mais recente negócio nosso, que é a fabricação de eletrocentros e painéis elétricos, tudo voltado para a indústria. Bom, eu queria agora apresentar o Vitor e o André. Queria que vocês se apresentassem para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, tudo bom, pessoal? Sou o Vitor Dias. Hoje eu atuo na MCM como coordenador de tecnologia, né? Entrei na MCM como analista. Assisti o episódio anterior e vi os comentários sobre o crescimento. Eu também fiz parte, não entrei lá como estagiário, mas também fiz parte desse crescimento. Vim de outro segmento, né? Eu não atuava nesse segmento da MCM e quando eu cheguei fui bem recebido. Tive meus tutores, o Xandão foi um deles, né? Na caminhada, na construção, de entender de fato o negócio. E é isso, tô na empresa já há um pouco mais de 13 anos também, né? Nessa longevidade. Entrei para tocar um desafio importante na época, que era integrar o HCM, a parte de RH, de DP, das admissões lá, ao RP da empresa. HCM é o quê? Human Resource, a questão da gestão do recurso humano. Eu entrei justamente para isso, fui contratado na época para integrar o HCM ao restante do RP. RP é o quê? O sisteminha de gestão empresarial. O sistema de gestão empresarial. E aí tô até hoje, aí outros desafios surgiram. Hoje estou atuando como coordenador da equipe de TI. André, again. Novamente. Meu nome é André Tenório. Tudo bom, gente? Agradecer a presença de vocês, a vocês estarem acompanhando a gente nesse episódio. Também entrei, como falei em outro episódio, como assistente na MCM. Hoje eu desempenho funções tanto no comercial como no operacional. Sou gerente de contrato e gerente de desenvolvimento de novos negócios na parte do comercial. Tenho já quase 15 anos de empresa e... Vale contar a idade não, já Cira proibiu contar a idade. Pois é, a gente não pode mais contar a idade, faz parte. Faz muito tempo que eu tô na MCM, pronto. Agora ficou bom. Eu sou Alexandre Freire, sou diretor da empresa, estou diretor da empresa hoje. Comecei do mesmo jeito, todo mundo estagiário. O propósito desse podcast é chegar a todos os nossos mais de 3 mil funcionários hoje, né? Que isso vai flutuando ao longo do ano, ao longo dos projetos. Mas para que vocês entendam a nossa cultura, entendam como a gente funciona, aprenda mais sobre a empresa que você trabalha. E para quem está fora também, que veja como é que a gente trabalha, né? Mas não só pelos slogans do site, mas de verdade, profundamente e honestamente, como é que as coisas funcionam aqui com os testemunhos do pessoal. Indo para o assunto hoje, né? A gente vai falar sobre tecnologia da informação. Começar pelo Vitor. Vitor, para que serve TI numa empresa de montagem industrial? Belíssima pergunta. Num passado não tão distante, eu também me fiz algumas perguntas sobre... Até por não conhecer do segmento da empresa, eu conheci já adentrando, né? E fui surpreendido a quantidade de oportunidades que se tem nesse segmento. Porque, geralmente, quando a gente fala de tecnologia, eu vim de soft house, né? Estou lá sentado, programando, já passei uma parcela de tempo também mexendo com infraestrutura. E quando eu cheguei na MCM, eu fui surpreendido com a quantidade de possibilidades. Desde pequenas entregas do dia a dia, como, por exemplo, a gente tem um grande volume de documento, precisamos acabar com isso, vamos digitalizar.
Aí surgiu, né? E da forma também que se descobria, né? Essa necessidade de tecnologia. Esse exemplo em questão, da quantidade de arquivos que a gente descobriu porque na nossa fábrica a gente estava acumulando uma sala com um tamanho razoável e alguns containers com documentos de papel guardado. Opa, vamos resolver isso aqui. Isso aqui tem que ser área útil, produtiva. Como chegava a demanda, né? E na execução, no canteiro de obra, como é que chegavam as demandas? Mas a gente precisa de um sistema distribuído, não tenho mais a possibilidade de ter um servidor na obra. Opa, entra a tecnologia, vamos distribuir, vamos fazer com que o sistema acesse web. Eita, outro problema, a internet da obra não é legal. Eu lembro que logo quando eu cheguei na MCM tinha uma obra que a gente brincava assim com o endereço dela. Era margem esquerda do Rio Amazonas, latitude e longitude. Esse era o endereço. E o desafio para a TI agora, como é que a gente vai prover internet? Como é que a gente vai prover tecnologia nesse cenário? Desde que eu entrei, desde os primeiros dias do começo da caminhada, esses desafios, cotidianamente. E a gente vai coletivamente conversando com quem está na obra, porque a gente precisa conversando com a gestão, conversando com, né, a questão de custo, de investimento. Essa é a caminhada. É para isso que precisa de tecnologia para o nosso segmento. Eu só queria complementar, Vitor, assim, dados de curiosidade, né? Eu acho que a gente trabalhou junto lá, fazendo algumas contas e tal. Talvez não seja comum o que eu vou dizer para a maioria das indústrias. Certo. Para a maioria dos nossos clientes. Mas a gente chega a contratar 5.000 pessoas no ano, né? Não é? Então você pega assim 5.000 pessoas pra gente fazer as obras por aí. Isso é normal a gente contratar todo mundo. Normal. Aí sim você vê na época, poxa, o cara lá pra arquivar exame admissional, ficha, etc. Lá na indústria, ele guarda ali no cantinho. Agora 5.000 todo ano que tu tem que guardar essa papelada por... Crescer exponencialmente. O volume era exponencial. E, como eu falei, e como surge essa demanda? Porque o nosso primeiro sinalizador foi o pessoal da fábrica que estava lá, acumulando, já precisava de mais espaço, não tinha, né? Aí ele, levantaram a mão, a gente precisa de uma solução para cá. TI, em conjunto com as áreas envolvidas, vamos atuar e chegar numa solução para resolver o problema. Eu, como fui da qualidade durante muito tempo, tanto gestão quanto controle, cansei de ficar no fim de obra carregando caixa de documento administrativo para mandar para o escritório central, porque a gente sempre encerra a obra, né? Depois eu te conto como foi os meus primeiros dias de estágio. Imagino. E é engraçado e bem oportuno, Vitor, escutar você falar sobre endereço, né? Margem esquerda do Rio Amazonas. A gente hoje continua lá, na margem esquerda do Rio Amazonas, né? Em Juruti. E com soluções de tecnologia. A gente, ano passado, por problemas de canteiros avançados da gente em obra, sem acesso à internet, a gente proveu solução, via Starlink, via internet, via satélite, tudo a contribuir junto daquilo que a gente emprega no nosso dia a dia. A obra é muito viva, né? Eu costumo falar, então, as soluções que ela exige são soluções vivas iguais, elas têm essa necessidade da gente estar sempre reavaliando o cenário, sempre vendo aquilo que está aparecendo de oportunidade para a gente fazer uma melhoria, para fazer uma implantação. Às vezes é um sistema... A gente fazia antigamente almoxarifado, contratava empresa de segurança para tomar conta no almoxarifado avançado. Hoje a gente faz um sistema de câmeras, com sensor de presença, com a câmera com IA que detecta movimento e que dispara um workflow para você verificar. Então, a importância que um setor de TI tem dentro de uma empresa do porte da MCM, hoje eu digo que ela é vital tanto quanto todos os outros setores que a gente tem. É uma pecinha dentro do nosso quebra-cabeça que sem ela não está completa. Então parece assim, né? Você olha, poxa, uma empresa de fazer obra, né? Foi um exemplo bem, né? Bem simplório, né? A gente falou de quantidade de arquivo que acumula, de papel. E a gente tá falando de empresa de obra, você não imagina. Pois é. A vastidão de problemas, de soluções que a gente precisa dar na área de TI para fazer obra. Exatamente. O cara nem imagina, assim, o overhead, como chama, né? Sim. Da equipe robusta de TI que a gente tem para resolver isso aí. Quando a gente faz uma apresentação, Alexandre, institucional da MCM para um cliente,
pelo comercial, e a gente passa pelas nossas soluções de desenvolvimento, né, de software internos da gente que a gente usa para fazer gestão, não falando do software, sim, mas da empregabilidade dele. O que está por trás daquilo ali, de um sistema de gerenciamento de obra, um SIGOB, é o trabalho do nosso pessoal. É materializar o atendimento aos problemas da obra em sistemas que facilitem o dia a dia daqueles colaboradores que estão executando o nosso core business ali, a nossa execução de obra, fazer o serviço, ela tem muita rotina por trás. E a contribuição que o TI tem hoje, a gente vende, é uma ferramenta de venda da gente. A gente, quando vai falar para o cliente enche os olhos quando vê que a gente tem um sistema de solução própria de gestão de obras. Muito completo, complexo e assim por diante. O Vitor falasse o que é SIGOB. Eu queria falar duas coisas, Vitor. Tá bom. Assim, primeiro, a estrutura de TI da empresa, para o pessoal conhecer o que é TI, o que TI pode dar para todo mundo em vários setores, inclusive o pessoal na obra, que provavelmente não conhece o setor e o tamanho dele. E o segundo, eu queria que tu falasse sobre os sistemas proprietários que a gente tem. Aí eu queria que tu falasse dessa estrutura para o pessoal conhecer. Perfeito. E falar sobre esses sistemas proprietários que a gente desenvolveu. Ok. Hoje, a estrutura de TI, que não é tão comum para uma empresa do segmento, a gente tem equipes distintas para dar sustentação à infraestrutura, ao suporte do dia a dia. Essa questão que o André falou, que é importantíssima, a infraestrutura no canteiro. Eu lembro que um dia eu fui provocado por um dos nossos diretores, e ele falou assim para mim: você precisa ir lá e ver. E essa foi uma das melhores provocações que eu recebi nos últimos tempos. De fato, mudou a minha visão, né, sobre o que prover para os canteiros e a necessidade real do canteiro de obra. Mudou totalmente a minha visão, porque é um pouco confortável estar ali com o meu time, a gente está entregando software, a gente está dando sustentação, atendendo chamado, mas você sentiu o calor da obra, né? Não diferente, né, do episódio anterior, que o pessoal, vamos ser multidisciplinar. Eu precisei ir no canteiro da obra, entender de fato como o nosso negócio funciona, para a partir daí, junto com a equipe... Quer dizer que deve, bota a bota, coloca a bota, capacete e suja de lama. Eu tenho uma frase, Alexandre, que eu digo muito para o nosso pessoal. Já fui até criticado por falar isso, às vezes, num momento de sangues quentes, né? Que eu digo que a MCM não vende papel. A MCM, ela vende obra. E às vezes a gente precisa estar no dia a dia da obra lá para lembrar o que a gente vende, qual é o nosso produto final. E a gente, das dores de crescimento que a gente tem vencido, acho que a principal dos últimos anos tem sido isso. A vivência do nosso pessoal no que é a dor do dia a dia da execução de um projeto. Então isso acrescenta demais. Eu tenho certeza que o Vitor levou isso aí como verdade para a vida. Por exemplo, a gente vai desenvolver um software para melhorar a rotina do almoxarifado que está lá no canteiro. Aí a gente pega o componente do time que vai desenvolver, ou a equipe que vai desenvolver esse projeto, a gente visita. A gente não só conversa no back-office com o gerente dele, né? A gente vai até o canteiro, tem essa experiência com quem está lá na operação. E vocês não têm ideia da quantidade de insight que parte dali, porque é a vida real. Ele está no dia a dia da rotina, ele está, né, na ação ali. E a quantidade de acertos que a gente começou a ter nos desenvolvimentos, depois dessa comunicação mais fluida, dessa distribuição, dessa visita ao canteiro, foi fantástico. Eu lembro de um exemplo, Vitor, assim, a gente tem um almoxarifado avançado, e a gente usando aquele modemzinho. E aí a gente falando, e o pessoal tá com modem, o almoxarifado tá com modem. O almoxarife tá com modem lá. Só que o almoxarife, a pessoa tinha dificuldade em usar a ferramenta. E a gente precisou, parece ser algo tão simples, precisou de uma visita do TI. Ouvir ele, né? Ouvir. Qual era a dificuldade da execução dele? Ele dizia, não, o meu computador, ele não, quando eu boto, ele trava quando eu coloco o modem. Então eu não consigo usar. Então eu continuo tendo problema, não consigo subir para o sistema tudo que eu tenho que subir. Esse tipo de vivência das interfaces pequenas da execução ali. Se falando, né? E veja, se a gente não saísse aqui do escritório para ir lá, para entender o cenário, a gente não saberia dessa informação. Não chega. Isso não chega. Não chega, porque são várias camadas, né? Até chegar aqui no escritório.
e a informação chegar. E outra coisa, veja de quem partiu a iniciativa, de quem está na operação. Exato. Então, se a gente não tem esse contato, né? E hoje, Xandão, a equipe é basicamente isso. A gente tem um time forte de infraestrutura que, de uns tempos para cá, a gente se preocupou com isso, de prover. A gente mudou um pouco o cenário. Hoje, nossos sistemas, que é o próximo assunto, né? O Sigob, por exemplo, ele trabalha com a interface distribuída. A gente não tem mais servidor offline na obra, é todo interligado. Nossa intranet interligada. A margem esquerda do Rio Amazonas acessa a nossa intranet, centralizada no data center e distribuído. Né? Então, veja o quão isso flui a comunicação. Isso né? é difícil até para algumas pessoas entenderem. A gente tem Isso. algumas situações assim que isso é tão distinto do mercado. Isso. É tão diferente. As pessoas, normalmente, o mercado provê solução local. O cara tem lá um Google Drive da obra. Isso. Descentralizado, o cara fazendo seu documento descentralizado, sem padrão. O escritório às vezes não tem acesso, o documento não é padronizado. E na MCM isso não é a realidade. Quando alguém vem do mercado e olha isso, o cara olha e fala assim... Vamos estruturar. E às vezes até passa pena um pouquinho. Tem que correr atrás para poder entrar no que a gente executa, porque a gente anda muito à frente, né? Quando você vê o pessoal realmente chegar e diz, é como se todas as informações da obra tá no notebook do gerente, do engenheiro de planejamento. Isso. A gente nota muito isso por aí. Exato. E quando o cara volta, de repente faz o download lá pro... Sincroniza, e hoje, né? A gente tem um negócio fantástico, que é o SharePoint lá, que é uma ferramenta que foi expandida à enésima potência. Eu queria que você... É porque vai acumulando os assuntos aqui, Vitor. Tu vai ter que falar agora de Sigob, tu vai ter que falar do SharePoint e dessa coordenação centralizada que tu tem aqui nos nossos servidores. Ok. Só para fechando, né, a questão da equipe, é isso. A gente tem um time forte também para sustentação e desenvolvimento de soluções, que a gente acho que vai falar mais um pouquinho para frente das entregas, dessas soluções. Sobre o Sigob, hoje a gente também dá sustentação e desenvolve, que nada mais é do que os softwares que dão a gestão, entrega a gestão para a execução dos projetos. E aí vai desde... A gente tem o Sigob Controle, que faz todo aquele controle de iOS, da execução, subatividade dos projetos. Ele é integrado com o Project. Então, o cliente, de algumas formas, consegue ter esse acompanhamento, né? A gente pega lá o projeto, está desdobrado pelo pessoal de orçamento e planejamento, importa e faz o acompanhamento. Aí dali eu consigo agregar a minha mão de obra que vai executar, quem é o encarregado, o supervisor que está com aquela equipe executando. Se eu tenho uma parada, eu consigo fazer minhas programações, né? Tem o Sigob ADM, que faz a gestão de pessoal, de república, a gente tem esse cuidado, né? De transporte, fletado, leve e trás. Esses são os módulos, né? Esses são os módulos do sistema. O Sigob Materiais e alguns outros módulos que dá essa sustentação à execução do projeto na obra. Então, eu esqueci. O que é Sigob? Sistema de Gerenciamento de Obras. Essa é a sigla. E aí, Essa é fácil. Como parte de quem já teve muitos anos do outro lado, é uma ferramenta fantástica de gestão, gente. Assim, o cliente, quando está no dia a dia da gente, a gente gera uns indicadores, mostra para ele o nível de controle que a gente tem através do nosso sistema, a confiabilidade em relação a MCM aumenta de forma exponencial, porque o cliente olha e fala assim, não tem como isso ter escapado da MCM, pode escapar de outra empresa, da MCM não, tá lá, chama o pessoal do nosso planejamento da MCM lá que vai ter a informação. Eu preciso saber quantas pessoas entraram entre o período do dia 1º ao dia 30 de janeiro. Quantas pessoas eu vou precisar para atender aquelas OS, aquela demanda futura. Pro mês que vem lá, o que precisa de entrada de recursos. A MCM tem sempre essa informação e não é algo que que o cara tem que pegar ali uma planilhinha, como acontece muito no mercado. Não, eu tenho uma planilha do Excel ali que está com fulano, mas ele está de folga de campo, eu não consigo... Não é planilha do Excel, não. Não existe isso. Está no nosso sistema. A gente... Quem opera o sistema num módulo consegue acessar a informação se for preciso do outro módulo. A gestão tem informação real-time. Inclusive, é integrado ao nosso RP aqui. Se precisar de um apoio do RH aqui, do departamento pessoal... Você extrai tudo que precisa extrair de lá. Todos os sistemas integrados. Falar, né? Porque
A gente viveu junto isso, que foi a integração dessa ferramenta do Sigob com o ERP. Isso. Então agora a gente tem como dizer, olha, o funcionário tal, número de matrícula tal, trabalhou 2 horas na ordem de serviço, OS é ordem de serviço, número tal, que é aquela atividade dentro do cronograma. Isso é... A gente tem como dizer hoje, Xandão, se o fulano que estava disponível para fazer aquela atividade, se ele marcou ponto na obra. Isso em real time. Real time hoje, ele né? não entrou na obra. Eita, então eu tenho que realocar um recurso para poder não atrasar aquela atividade. A infraestrutura de TI hoje, ela começa lá no ponto que é eletrônico. Isso. Vai para o banco para a de nuvem, dados, vão para os sistemas, sistema, distribui para os sistemas e fica disponível para quem quiser consultar. Ele está aqui no teu banco de dados, Tá aqui no nível... Está na mão do gerente da obra, está na mão do administrativo. E eu acho muito interessante porque no ano passado a gente teve uma visita em um dos nossos parceiros e ele falou sobre uma solução, ele com muita propriedade falando sobre uma solução vindo de Israel, de controle de produtividade e de assertividade, desde o cara que entra, que bate o ponto, e a gente escutou com muita atenção, porque era uma solução realmente muito próxima do que a gente desenvolve aqui no nosso dia a dia e que a gente tem tanto corre tanto no nosso sangue que a gente às vezes não percebe o devido valor, né, do que a gente tem dentro da empresa de solução, tá? É fantástico. Então, agora eu queria que tu evoluísse um pouquinho mais, Vitor, do SharePoint. Como é que ele funciona, como é que a gente as soluções que a gente desenvolveu lá. Hoje o SharePoint é o file server, né? Só que a gente foi um pouquinho, por necessidade, a gente foi um pouquinho além. Além desse trabalho do central de guardar arquivos, cada projeto tem os seus sites, né, distribuídos lá dentro, e com a evolução do próprio sistema SharePoint, a gente começou a desenvolver pequenas aplicações também lá dentro, para dar sustentação aos projetos. E conseguimos, dessa forma, centralizar a informação para poder distribuir, consumir. Então, ele passou de ser apenas o file server, lá, o repositório onde eu colocava os meus arquivos, e passou a ser um apoiador aos sistemas, tanto os sistemas legados, nossos sistemas internos, quanto o RP. E, através dele, a gente consegue fazer essa integração e já tem insumo até para BI, né? Isso. Aquela informação... O que é BI? Business Intelligence. aquela informação para um gestor, uma diretoria tomar a decisão rápida, né? Aí, hoje o SharePoint para a gente, hoje ele funciona como um hub dessas conexões, né? Ele vai lá, tem a infra que fala com o Sigob, tem a infra que fala com o nosso RP, tem a infra que fala com um sisteminha desenvolvido nele, low code, aquele sisteminha mais para gerar um workflow, para gerar uma demanda, e a gente consegue centralizar. É muita sigla, low code, workflow. Mas acho que a ideia principal, quando fala de SharePoint dentro da MCM, é entender que ela não é o que as pessoas normalmente usam do SharePoint, né, cara? Eu fico impressionado com o nível da complexidade do que a gente apresenta de solução ali, porque ela não é basicamente um Google Drive, um repositório, onde as pessoas colocam a informação lá e aquilo fica... Mas você N aplicativos passou na qualidade. Hoje o databook do nosso cliente tá lá. É real time. A gente... Isso, durante muitos anos, foi um sonho. A gente escutava, às vezes, alguém dizendo assim, não, porque o databook tem que estar pronto quando a obra termina. E a gente tinha um desafio logístico de fazer isso ser uma verdade para a MCM na execução, porque às vezes faltava braço. No fim de obra, a gente sabe como é que é fim de obra. Você vai, é muito papel e pouca gente para fazer papel, porque começa a enxugar aqui, sai um projeto novo, a pessoa que estava ali, a gente começa a alocar recurso, transferir gente. Então ficava, às vezes, um técnico ou 2 técnicos de qualidade, um técnico, um assistente, para terminar um databook com N pastas de... Mas isso a necessidade hoje em dia, de centralizar documento. Hoje em dia, com essa centralização via SharePoint, eu entreguei um projeto agora que a gente entregou em dezembro. Entregamos no dia 18 de dezembro o projeto para o cliente. No dia 20 o databook estava pronto para o cliente assinar.
É algo que há 5 anos atrás era ninguém conseguia imaginar que a gente ia ter tamanha eficiência. Hoje os sistemas que a gente E tem... eletrônico, né? Eletrônico. Permitem isso. E o cliente espera isso. Quando ele olha e vê, ele fala assim, quando é que eu vou conseguir isso aqui de novo? Com quem eu vou conseguir isso novamente? E teve um episódio, graças a esse desenvolvimento aí da equipe TI do Vitor, que um dos clientes nossos precisou pegar referências dos tanques. Meu Deus do céu, acho que era alguma coisa da inspeção de solda. Foi da Braskem, que a gente montou alguns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás. Mandei o link para ele do SharePoint. O Vitor faz um compartilhamento seguro. Um compartilhamento seguro, né? O nome certo? Isso. Ele disse, teu databook tá tudo aí, cara. Por quê? Porque antigamente a gente entregava um monte de pasta no papel e eventualmente nas trocas de gerentes que aconteciam nas indústrias, o cara perdia o histórico. E era um monte de pasta mesmo, viu? E agora, não, a gente tem sim. Passou o link e ele... Todos os dados lá, cara. Ficou muito contente e para pesquisar a história do tanque dele, o pessoal de operação e manutenção do passado lá. É isso. É importantíssimo. Voltando a falar, o foco da gente, no final das contas, é atender bem o nosso cliente final, né? Então, quando a gente usa todos os setores da MCM com esse foco, como o pessoal de TI hoje, como as ferramentas visam melhorar o nosso atendimento, o que a gente agrega não tem preço. A verdade é essa. Vitor, a gente já falou de Segob, SharePoint. Me fala agora pra gente conectar com o primeiro episódio. O que é que tu tá fazendo para orçamento? Eu vou já emendar outra pergunta. Fala sobre o PIM. Ok, legal. O orçamento, sistema de orçamento. Faz um tempo que a gente ouve falar internamente e tá tomando forma. E muito do que foi falado, inclusive, que me chamou bastante atenção no primeiro episódio, é que a gente integrou as equipes. Para você ter uma ideia, Alexandre, a relação de comprometimento e generalidade dos processos nossos, hoje a gente tem 2 pessoas dentro do time de orçamento, orçamentistas, que sentiram a necessidade da demanda, eles pararam, foram estudar tecnologia, estão nos auxiliando na construção do sistema. Então imagina, eles têm o conhecimento da causa lá, né? Eles estão... A regra do negócio. A regra do negócio toda está no dia a dia deles e eles nos auxiliam na construção. De que forma? Eles pararam para estudar... Eles foram fazer pós-graduação lá, né? Foi legal porque a gente conversou bastante e, por incrível que pareça, você pega assim, poxa, o gerente de TI tá... O pessoal de orçamento tá estudando TI. Aí o gerente de TI, estão se metendo aqui no meu lado. Foi o contrário. Você estimulou os caras a procurar. Você estimulou o pessoal a estudar. Você falou de low code agora, que é... Código baixo. Programação com pouco código fonte, né? Que é um negócio que a gente tá... Você, que a gente né? usa no dia a dia. Tá difundindo para todo mundo e vários setores estão começando a pensar, peraí, eu também preciso aprender a programar um pouquinho aqui e tal. Eu queria que tu falasse mais sobre low code, sobre essa cultura que você difunde das pessoas aprenderem mais sobre programação, sobre estudar, sobre aprender, sobre o teu projeto lá da recente que a gente falou sobre tem muita coisa, tu nem falou do PIM, cara. Vamos lá. Bota mais meia hora nesse podcast. Sobre essa questão, né, o low code. De um tempo pra cá a gente começou a ouvir falar muito, né? E no começo assustava o usuário que está lá na área, né, no setor. Estou no RH, eu estou no orçamento. Eu posso programar, eu posso entregar alguma coisa que agregue valor para o negócio? Pode. É o que a gente chama de data driven, né? E tem 3 estágios para o data driven acontecer. O primeiro estágio são os primeiros passos, de fato, para quem está lá na área que não é TI, fazer alguma entrega. TI prepara os dados. Eu tenho aqui essa coleção de dados que são teus, do teu dia a dia. A gente tem esses dados aqui no repositório. E vamos lá. Eu vou te mostrar como consumir esses dados. Aí são os primeiros passos. A TI apoia ele na construção.
Aí ele evoluiu mais um pouquinho, já começou a ver como é que puxava a tela, como é que linkava um botão, um resultado, botar um relatório ali na tela. Aí vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? TI apenas entrega os dados. E ele faz toda a modelagem, ele entrega, ele faz a demanda, manda o workflow, aprova, desaprova. E tem o terceiro passo, que ele torna autônomo. O TI só fala, ó, esses são teus dados, ele está com acesso para você seguro, você vai ter, né, as determinadas liberações para trabalhar com ele. E você faz toda a construção com low code. Aí vamos lá, o que é o bendito low code? E em alguns casos até no code, não tem código de programação. Com pouquíssimo código, com pouquíssima lógica, conseguir fazer construções de software, de entregas. Você vai lá, arrasta um botão, aí precisa botar uma lógica lá, mas é pouquinho, é acessível, é simples de entender, é quase em linguagem natural. Aí você vai lá e aplica o código, entrega. E por que disso, né? Por que do data-driven? Por que do usuário? Porque ninguém melhor do que o usuário para saber a necessidade dele. E TI entra aí como um apoio. Eu tenho uma dúvida em como fazer aquele recursozinho mais avançado. Opa, vamos lá na TI, vamos sentar aqui. É assim que faz. E sempre estimulando. Por que, Xandão? Primeiro, não tem como a demanda que surge hoje. Daqui a pouco a gente vai falar de PIN e eu vou falar sobre as demandas, consequentemente. As demandas que surgem hoje para TI são gigantes e não tem como o time de TI, né? É humanamente impossível produzir tudo que se é pedido. Então a gente tem uma lista de prioridades, tem todo um processo, né? Envolve gestão de mudanças, envolve o que é mais, o que vai ser mais relativo naquele momento, o que vai ser mais objetivo para a construção. Então veja a importância de o pessoal que está lá na área, na ponta, dentro do setor, produzir a ferramenta, a solução para atender a demanda. Pessoal, vocês estão entendendo, o Vitor está dizendo o seguinte, para toda a nossa ouvintes da empresa, vão, procurem, estudem. Isso. A gente está estimulando todos a aprender, nem que seja um low code. A gente vai falar um pouquinho sobre PIN, né? Isso. Mas o valor que a gente traz na inovação dentro da empresa é muito grande. Isso. O estímulo que a gente tem vai muito além de um programa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é cultural da gente. A gente é inovador e é algo que o mercado percebe. Isso. Quando ele olha para a MCM, seja no processo fabril dela, que aí vão ter outra oportunidade para desenvolver isso com muito mais propriedade, seja na entrega tecnológica, da gente não buscar uma solução que seria muito mais cômodo até para alguém que está coordenando a área de TI dentro da empresa de tecnologia, de puxar o assunto e falar assim, não, vamos procurar uma solução pronta no mercado. Isso. Vamos perder tempo desenvolvendo, e a gente vai adaptando no que for possível as exigências do nosso cliente final, do nosso quem está na ponta da linha. A MCM não. A MCM a gente pega, busca internamente desenvolver soluções no intuito de que aquela solução seja algo que não é um puxadinho, não é uma gambiarra que vai atender e que vai travar em determinado ponto, não só me atende até aqui, não. Ou a gente vai desenvolver uma solução que atenda o nosso cliente final interno, né? Ou a gente vai continuar gastando energia naquilo ali para que consiga atender em algum dia. Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de MCM, a palavra inovação ela caminha lado a lado. A gente trazer um programa para institucionalizar isso, essa foi uma consequência natural do que é o nosso dia a dia, porque o nosso colaborador... De como a gente pensa, né? É a nossa forma de pensar. O nosso colaborador, ele sabe que ele é escutado. Ele fala e a liderança natural dele ali, a primeira liderança, que é a liderança que tem esse papel principal de agregar as ideias que vêm do time, ele ouve. Por quê? Porque ele sabe que quem está acima dele também ouve o que ele vai dizer. Então, quem vai falar sobre inovação, sobre PIN, é fantástico. Eu acho que estamos num caminho irreversível. E as pessoas do nosso cliente interno e nosso cliente externo sabem que isso na MCM é uma realidade. A gente já falou mais de 10 mil vezes aqui sobre o PIN. Vitão, o que é o PIN? O PIN é o nosso programa de inovação, o programa de inovação MCM. E ele surgiu há mais ou menos um ano. E vocês não têm ideia da quantidade de ideias e soluções que chegam. A gente faz um trabalho de triagem e das ideias que já foram implementadas.
E o melhor, que pode até impressionar alguns, nem todos passaram por tecnologia. Então, veja, inovar está ligado parcialmente à tecnologia, mas não necessariamente. Sim. A gente consegue entrega, a gente conseguiu implementar ideias que surgiram do PIN, vinda do colaborador lá, que está no dia a dia, do chão de fábrica, da obra, do canteiro, que não necessariamente passou por tecnologia, talvez uma camada sutil, mas não necessariamente foi um software, e melhorou o nosso processo de entrega, de melhoria contínua, de entrega para o cliente. E um deles foi o podcast. Um deles foi o podcast. A gente está aqui hoje por causa do PIN, né? Estamos aqui por conta do PIN. Vamos inovar na comunicação. É isso. Outro referente à comunicação. A gente antes, na forma de divulgar os informativos do dia a dia, agenda, informativo, feriado, era feito de forma... Ia muita coisa por e-mail, SharePoint, e não tinha nada digital. Chegou uma ideia do PIN para digitalizar isso e colocar displays nos escritórios, nos canteiros de obra, que ficasse como vídeo, como uma interação de vídeo, colocando as informações da semana, as informações relevantes, como é que eu solicito um benefício, como é que... sugestões de leitura, a lista de aniversariantes e entre N situações. E é impressionante o quanto teve aderência, uma solução de baixíssimo custo, teve uma aderência fantástica, a gente está tentando já expandir ele, dar o próximo passo. O pessoal do marketing está feliz da vida com a comunicação que se gerou. O endomarketing é muito importante. Isso, com o feedback, né, que a gente recebe. Não, acho que não só o marketing, eu recebo feedback. O quanto, eu vi aquela informação no display. A gente tem feedback do cliente. O cliente tem replicado a nossa ideia. Uma solução simples, barata, isso, de implementar e veio através do PIN. O cliente olha a ideia da gente sendo executada no projeto e fala assim, não, eu vou fazer igual. É isso. MCM, muito legal a iniciativa. Eu vou repetir, tem problema? Não. Vai lá. A ideia da gente é isso mesmo, é estimular que esse conhecimento vá além, né? Que seja passado à frente. Estamos abertos para trocar figurinha, como é que a gente faz, como é que a gente pensou, aprender também, porque a gente aprende bastante, né? Quando se compartilha, né? Cara, a gente está aprendendo o tempo todo internamente. Cara, com as equipes. Tanta coisa para a gente falar. Tem a parte da automação do diário de obra que funciona. Funciona. Sim. Tem... hoje a gente bota o efetivo no diário de obra, né? A gente aperta criar diário de obra e já tá tudo lá, os equipamentos, recursos, as pessoas e tal. Isso economiza tempo histograma, pra caramba. Né, que a gente faz de uma forma... Exato, a gente já tá muito avançado. Os nossos sistemas estão tão maduros nisso que a gente agora vai iniciar um projeto piloto lá em Juruti, em que a nossa pessoa de cronograma da MCM não vai estar dentro do projeto, vai estar sentado aqui em Boa Viagem no nosso escritório. Coisas. Por quê? Porque nós temos sistemas robustos para que isso aconteça, porque isso não dá para ser algo que tem que ser na formiguinha, ela tem que ter a informação no nível de confiabilidade muito alto, e hoje a gente tem maturidade de processos e soluções para que a gente possa arriscar um passe desse. E foi uma demanda do nosso diretor de operações, o Valdir. Cara, eu não entendo porque a gente não consegue fazer isso aí remotamente e até com mais qualidade. Porque esse trabalho remoto, às vezes, graças ao empenho do pessoal da equipe de TI aí, né? Sim. Consegui extrair. Porque era um raciocínio muito lógico. O cara tá ali, praticamente passa o dia no container. Isso. Lá em Juruti, no meio da Amazônia, transferido normalmente. Por que eu não coloco, em vez de estar do container ali, eu não coloco ele no... container aqui. E o engraçado de tudo isso é falar, quando a gente fala assim, mas margem esquerda do Rio Amazonas, e como é que chega? Muito diferente do que a gente recebe aqui na cidade, né? Que ligou, a internet está instalada, está tudo funcionando, uma indústria aqui dentro. Eu tenho um link dedicado. Caiu. Eu tenho um link dedicado. Eu lembro quando na margem esquerda do Rio Amazonas era internet via satélite. E quando chovia, fechava o tempo, né? Ficava inviável o trabalho. Mas eu me lembro outros lugares também, ali na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Tem alguns a gente não tinha nada. Cara, era só não precisa muito longe, a gente poeira e a gente botar uma fábrica no meio do nada lá dos lá no interior da Bahia também, lá no contrato que a gente tem lá em Jaguari. Jaguarari, né? Jaguarari. Jaguarari. Distrito de Pilar. Distrito de Pilar.
distrito e que a gente de Pilar, usa assim. Starlink lá para poder prover a internet Starlink, do canteiro deles lá. Que a gente não tá no meio da selva, não. Funciona ao nível da gente fazer videoconferência em alta resolução de vídeo. Funciona. Isso foi devido à evolução da tecnologia, sim, né? Porque eu acho que Starlink foi possível, mas a adoção foi tão rápida porque a gente já rodava tudo isso com aquela luta, com aquela batalha do rádio, do não sei o que e tal. Eu lembro. Vai chover. Mas quando chegou a Starlink, eu acho que foi do dia pra noite. Então, agora chegou melhor. Pluga, já estava funcionando. Mas é porque isso é da nossa essência, Alexandre. Porque eu digo isso, o canteiro lá no distrito de Pilar, a MCM foi a primeira a colocar Starlink. Tem empresa que está lá, que antes da gente chegar ainda não colocou. É porque tá tudo no notebook do gerente, porque cara. Não tem a cultura do inovado, tá provendo soluções novas, de estar enxergando o que o mercado trabalha. Isso. E a gente vive isso. Lá no meio da Amazônia, é a gente. Não tem outra empresa que tem Starlink. O cliente agora começou a fazer orçamento para instalar Starlink nos pontos avançados dele, porque ele viu que funciona. A gente experimentou esse ano uma situação lá de transmitir um DDS de dentro de um canteiro avançado da gente. Fantástico. Abrir para eu aqui no escritório, participando de um DDS com um time que estava lá num canteiro avançado, fazendo uma travessia de fauna e assim por diante. Caramba, é muito legal. E tem o café com o café com gestor. Também. A gente tem N soluções. Cara, pauta demais, tanta Alexandre. Coisa para falar, demais. cara. É muita coisa. Então, últimas palavras. Vitão, André. Começa aí, André, pro Vitor. Não, eu vou deixar o Vitor fechar, claro. Agradecer mais uma vez o convite. A empresa, eu fico muito feliz de ver esse movimento acontecendo dentro da empresa, as pessoas dividindo um pouco do seu conhecimento. Durante muitos anos, eu me cobrei demais de fazer isso. E eu me fazia com que, cada vez que eu fosse no projeto, eu queria falar com o pessoal para poder falar sobre as vivências da gente. Então, tá aqui. Né? Muita não dá coisa conta, para falar, não dá conta. Porque um DDS não cabe isso, e você teria que falar todo dia, e eu tenho outras coisas que são tão importantes ou mais para ser faladas pelas lideranças diretas do pessoal. Então, eu fico muito feliz de a gente ter um ambiente hoje onde a empresa vai trazer os assuntos, vai conversar, vai divulgar internamente para que todos tenham acesso àquilo que a gente viveu, a experiência, né? A cabeça branca, eu costumo falar, ela não vem à toa. E o que está acontecendo, ela vem do dia a dia. O cara não sabe o que está acontecendo. E isso nivela a informação, né? Que informação não tem sentido se você não passar para frente. Se fica com você, não serviu para nada. O conhecimento, ele ganha importância no momento que você transmite. Então, se a gente está transmitindo, estou feliz demais. Eu agradeço o convite mais uma vez. Então, a gente agradece. Também agradeço, né? E essa caminhada também, a construção, como eu já vim de mercado, mas o quanto que eu aprendo com vocês, as oportunidades. Vai lá, visita o canteiro. E eu gostaria até de deixar uma mensagem. A gente fala muito hoje sobre inovação, sobre e o grande motor disso não é, de fato, a tecnologia ou investimento. Também, e são cruciais. Precisa de tecnologia, precisa de investimento. Mas é de convencer, de trazer as pessoas de lá, e uma pessoa que está lá no dia a dia, na operação, e fazer com que ela tenha consciência que a opinião dela pode agregar de uma forma inovadora, que talvez ela não saiba naquele momento, mas se ela expor o quanto que vai fazer sentido para o negócio, o quanto que vai colaborar com o negócio. E o nosso principal desafio hoje, como tecnologia, não é prover a tecnologia, porque é tudo muito acessível hoje. Ou o investimento, o custo, que a gente conversa, assim, alia, e vai existir, né? Esse tanto de ferramentas, de sistemas que a gente tem hoje, tem um custo gigante, né? Infraestrutura, compliance de segurança, LGPD, tem um investimento gigante por baixo disso. Então, isso a gente resolve, mas trazer as pessoas que estão na operação, que estão no dia a dia, para a gente, para somar, para juntar com a gente e entregar a solução, esse é o grande desafio hoje. Legal, muito, muito bom. Muito obrigado, gente. Queria mais uma vez agradecer todo mundo aí que assistiu. Sigam a gente no LinkedIn, sempre tá em todos os canais que você imaginar, também no YouTube. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais.